Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai ter uma breve resenha sobre os volumes que eu vou falar hoje, mas principalmente vamos falar sobre uma editora e uma coleção específica dessa editora. Essa é a minha principal dica para vocês, que gostam, que amam contos de fadas. Então vamos falar um pouquinho da editora Wish e também da coleção Áurea, que conta com esses 3 volumes e agora, no Catarse, vocês podem consumir, e eu vou deixar o link aqui na descrição, o 4º volume, que é Contos de Fadas Asiáticos do Leste Asiático. Então vamos falar um pouquinho sobre a editora, sobre a coleção Áurea e a minha experiência pessoal com esses volumes. Contos de fadas em suas versões originais, contos de fadas nórdicos e, não menos importante, contos de fadas celtas. Então, vem conferir. Para quem não conhece a editora, este é o site da Wish. Com um design clean, você poderá navegar e conhecer o projeto perfeitamente. Mas, como eu quero convencer você de que a editora é incrível, segura e impecável, vou apresentar um pouco do projeto. A editora foi fundada no final de 2013, o que quer dizer que a editora já está no mercado faz 8 anos. E a editora surgiu depois de a produtora editorial Marina Ávila estar concluindo a sua graduação em produção editorial. Ela criou um projeto de TCC, ou seja, um trabalho de conclusão de curso, que tinha o objetivo de criar uma edição de colecionador para os amantes de contos de fadas, trazendo em sua primeira versão o título que conhecemos hoje como Contos de Fadas em suas versões originais. E eu quero deixar destacado primeiro que, na verdade, não é essa capinha aqui, tá? Essa é a última capa que a Marina Ávila e a editora Wish lançaram. Mas a capinha original é esta aqui, como vocês podem ver. Muito bonita também. Mas vamos lá. A primeira edição do projeto ganhou força graças à Marina, claro, mas também ao entusiasmo de todo mundo que achou incrível o projeto. E vamos combinar porque ele realmente é isso aí. Então, depois de um primeiro volume de 10 exemplares para a banca, a ideia da editora Wish surgiu em outubro de 2013 como uma loja virtual, que eu já apresentei para vocês. Bom, a primeira tiragem teve 300 exemplares que foram vendidos em cerca de 1 ano. E as pessoas perceberam a qualidade editorial, então resolveram questionar a Marina quando viria um próximo volume. E a gente já viu aqui na loja que já tiveram vários volumes de livros maravilhosos que seguem essa linha editorial de obras tanto raras quanto antigas. Pois bem, os cálculos que a Marina fez para novas edições, principalmente essa nova edição de Contos de Fadas em suas versões originais, não foram muito precisos. E aí ficou bem difícil para a Marina continuar com o projeto. Inclusive, ela se inscreveu na Lei Rouanet, só que não teve sucesso. Então, sem um apoio financeiro adequado, a editora teve certa dificuldade, até conhecer o que a gente chama de financiamento coletivo. Inspirada em alguns artistas, a Marina resolveu inscrever o projeto Contos de Fadas em suas versões originais no ano de 2016 no Catarse. O projeto foi aquele, inclusive, que eu tinha mostrado para vocês. Olha quantos projetos foram bem-sucedidos. E esse projeto arrecadou mais de 860% no financiamento coletivo. E os interessados, desde então, continuam acompanhando a editora, que tem feito cada vez mais sucesso e projetos bem-sucedidos na plataforma do Catarse, trazendo inclusive títulos inéditos, como por exemplo Sweeney Todd, que é originalmente de 1846 e que inspirou um musical, bem como o filme do Tim Burton. Então é bem interessante, como vocês podem ver, quantos projetos a Wish já teve, e atualmente a gente já tem um projeto incrível que são os melhores contos de fadas. E para quem não conhece a plataforma do Catarse, vocês podem ver que aqui, quando a Wish vai lançando um projeto, ela também coloca algumas metas estendidas para trazer outros materiais e conteúdos bem interessantes pra gente. Inclusive, quando você apoia um projeto, você tem a possibilidade de ver todas as novidades desse projeto, bem como tudo que a editora tem feito para que esse projeto esteja cada vez melhor e mais bem sucedido. Então, quando você apoia o projeto, a aba de novidades fica disponível para você. E, claramente, eu não poderia ter deixado de apoiar. Então, a minha sugestão para você que
tá conhecendo o projeto da editora Wish agora, ou que já conhece, mas ficou na dúvida de continuar apoiando os projetos, que continue. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da coleção Áurea, que é a coleção de contos de fadas da editora Wish. Depois de conhecer um pouquinho sobre a editora Wish e também o site com a loja virtual, que vocês podem conferir outros volumes e outras edições da editora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a coleção Áurea. Se vocês quiserem essa coleção inteira, junto com o livro Contos de Fadas Asiáticos, vocês podem conseguir ainda no Catarse. A campanha vai até dia 13 de março. A coleção Áurea foi feita para todos que são amantes de contos de fadas e querem edições de colecionador na sua estante. Desde os contos de fadas em suas versões originais, a editora tem se esmerado não só na parte textual, como também na parte visual. Com um excelente acabamento e material, os livros da coleção dispõem de contos conhecidos, como no caso de A Bela e a Fera, A Branca de Neve e até mesmo raros, como o Roxinol e o Imperador da China. Então, preciso apresentar para vocês cada um dos livros já disponibilizados pela editora para essa coleção, que tem o intuito de trazer histórias de importante arcabouço cultural e de diferentes países. Sabendo disso, você muito provavelmente já ouviu falar, nem que seja através da Disney, de Cinderela, Pequena Sereia e outras histórias, mas há muito, muito mais do que você acredita conhecer. Por isso, o trabalho impecável da editora Wish é uma boa pedida para desbravar o mundo que existe dentro e fora de você. A edição de Contos de Fadas em suas versões originais, como falei antes, ganhou uma capa nova para combinar com a coleção Áurea. Assim, vamos conhecer um pouco dos contos de fadas nórdicos. A edição elaborada pela editora traz histórias de Christian Andersen, um contista dinamarquês que marcou a história da literatura infanto-juvenil. Aliás, não é à toa que a data de seu nascimento marca o Dia Internacional do Livro Infantil. Seus contos de fadas, como A Pequena Sereia, são muito famosos e encantadores, mas para além disso também são muito tristes, como A Pequena Vendedora de Fósforos, ambos presentes na edição de Contos de Fadas em suas versões originais. Nessa edição de Contos de Fadas Nórdicos, temos histórias menos conhecidas, mas não menos importantes do autor, como Monte Élfico e O Homem de Neve. Também encontramos um dos contos de fadas mais bonitos lançados pela editora, A Flor da Islândia. E claro, aproveitando que o outro dia foi o Dia da Mulher, também devemos lembrar que há uma história de ninguém menos do que Selma Lagerlöf, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de literatura. E sua presença é marcada através de um conto lindíssimo e triste, chamado A Criança Trocada. O terceiro livro pela coleção Áurea, ao meu ver, com o melhor texto de apoio entre todos os três, é O Conto de Fadas Celta. A edição apresentada pela editora conta com grandes nomes da literatura infanto-juvenil, como Joseph Jacobs, e da literatura mundial, desde George MacDonald, autor que inspirou grandes nomes como C.S. Lewis e Tolkien, e também Oscar Wilde e a sua mãe, a Lady Wilde, conhecidos no círculo literário irlandês. Com histórias incríveis e tristes, os contos de fadas celtas vão mostrar como a cultura e a história podem ser repassados de uma forma belíssima. Além disso, dentre todas as edições, as mulheres ganham um forte destaque, mostrando como a cultura celta entendia o feminino. Os contos de fadas são imortais porque contam sobre quem somos nós, os seres humanos. Para além disso, também são particulares, por denotarem aspectos culturais intrínsecos dos lugares que foram reinventados. Os contos de fadas, como os mitos, são geralmente de origem oral e foram passados de geração a geração. Assim, apoiando-se numa diagramação excelente, os livros criados pela editora Wish trazem ilustrações clássicas e bem famosas que são sensacionais. Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre as edições em específico. Os contos de fadas em suas versões originais, nós temos diversas versões a respeito dessas histórias aqui que são encontradas nesse volume. Nós temos vários contos de fadas que vão trazer as histórias dos irmãos Grimm, entre outros autores como Charles Perrault. No entanto, eu quero falar específico da edição da Wish. Por que a edição da Wish ela é tão boa? Ela é uma edição de colecionador. E vocês viram previamente no Folheando, aqui a gente vai ter contos adicionais que outras edições não têm, ou que outras edições deixam de lado para priorizar as histórias mais conhecidas dos autores consagrados. Então, vamos ter ilustrações antigas, contos de fadas que quase não aparecem, até mesmo contos de fadas como o semideus Maui,
que a gente conhece da Moana. Então é bem interessante como essa edição vai privilegiar muitas histórias que antes não tiveram esse privilégio. Contudo, eu não posso deixar de destacar que essa edição aqui tem um texto de apoio bem básico, diferente da edição da editora Zahar. Lá na editora Zahar você vai ter um texto mais aprofundado, contudo, não vai ter os contos presentes dessa edição. Também temos outras edições de contos de fadas, como da antiga Kozak Naif, mas eu ainda fico com a coleção Áurea. O segundo volume apresentado pela edição Áurea é Os Contos de Fadas Nórdicos. E aqui a gente vai ter autores consagradíssimos, como por exemplo a Selma Lagerlöf, a primeira mulher a ganhar um Nobel de Literatura. Então vamos ter autores incríveis nessa edição que vão complementar esse universo nórdico. Para quem não sabe, o universo nórdico fica na Europa setentrional, então acaba abarcando outros países que os contos de fadas originais não abarcam. Muito embora alguns autores nórdicos estejam presentes nos contos de fadas originais, como por exemplo um dos grandes nomes da literatura infanto-juvenil, que é o Christian Andersen. Então nessa edição vamos conferir muitas coisas interessantes. O texto de apoio aqui, como as ilustrações, são incríveis e ainda temos biografias dos autores. Alguns são mais conhecidos do que outros. A última edição que a gente vai encontrar dois contos de fadas da coleção Áurea que já estão presentes na nossa casa é Os Contos de Fadas Celtas. Foi o último a ser lançado dos 3 apresentados aqui nesse vídeo e, basicamente, essa edição tem um texto de apoio incrível, maravilhoso. Eu acho que eu nunca vi um texto de apoio tão bom em uma coleção de contos de fadas e eu preciso louvar muito a editora Wish por causa disso. Nas nossas lives de contos de fadas, tanto celta quanto nórdico e quanto das versões originais, foi exatamente o texto que eu mais louvei. Aqui a gente vai ter muitas histórias relacionadas à cultura celta e é um povo que teve a sua cultura muito apagada. É incrível como a editora conseguiu trazer tanto dessa cultura e eu fiquei simplesmente encantada com essa edição. Dentre as 3, inclusive, essa é a minha favorita. Mas isso não quer dizer que as outras também não sejam sensacionais. E como as outras edições, aqui a gente tem ilustrações, biografia de autores, como por exemplo George MacDonald e ninguém menos do que o Oscar Wilde, que eu vou deixar aqui nos cards da resenha de O Retrato de Dorian Gray. Então a gente vai ter muita coisa incrível. Agora eu quero falar com vocês sobre a minha experiência pessoal com a editora Wish. Família, eu tô morrendo de medo de apanhar um financiamento coletivo. Isso não dá certo. E se a meta não bater? E se o livro não chegar? O que eu faço? O livro vai demorar um século pra chegar na minha casa. Respira, calma e preste atenção no que eu vou dizer. A editora Wish tem mais de 8 anos de confiabilidade com os seus leitores. Então o livro vai chegar na sua casa. Se a meta não for batida, você não precisa se preocupar, porque o dinheiro volta pra você. Fica na sua conta do Catarse. Mas o mais importante é você pensar positivo, que vai bater e vão ter metas estendidas que vão simplesmente deslanchar. E basicamente é isso que tem acontecido com todas as campanhas da editora. Eu mesma apoiei, com a ajuda do pessoal da Twitch, as últimas campanhas da editora Wish. E eu vou falar pra vocês que as últimas campanhas que chegaram aqui em casa foram O Livro dos Dragões, da Edith Nesbit, e também A Princesa e o Goblin, e não menos importante, A Princesinha, da Frances Burnett. Esses 3 livros, e eu fico muito feliz porque eu sou apaixonada pelo George MacDonald e vocês podem conferir aqui a resenha de Fantásticos. E também gosto muito da Frances Burnett, vocês podem conferir aqui a resenha de Jardim Secreto. E não menos importante, eu me apaixonei pela Edith Nesbit quando eu tava na faculdade. E recentemente fiz inclusive uma revisão de um livro do Instituto Mojo que vai ser lançado. E são 3 autores que eu gosto muito. E eu fiquei muito empolgada quando a editora Wish trouxe esses livros, porque são autores pouco conhecidos no mercado geral. Quer dizer, a Frances Burnett não é, né? Como George MacDonald e também a Edith Nesbit, principalmente a Nesbit. Então eu fiquei bem contente que a editora resgatou esses livros e trouxe pra gente. Os livros basicamente chegaram no prazo. Só não chegaram no prazo porque a edição de A Princesa e o Goblin, a gráfica errou no corte da pintura lateral, que botou rosa como de A Princesinha. Então a editora fez de tudo para que a edição chegasse perfeita na minha casa. Problemas acontecem em todo lugar, mas eles solucionaram rápido e de uma maneira muito eficiente. E tudo acabou chegando em perfeita ordem, numa embalagem incrível que eu mostraria pra vocês se eu já não tivesse aberta há muito tempo. Bom, também apoiei, na verdade foi um presente do pessoal da Twitch, Carmila e a Morta Apaixonada, e ganhei de presente da Sol o último da coleção Áurea, que é Contos de Fadas Asiáticos. Então eu posso dizer pra vocês com segurança que apoiar a editora Wish tá sendo uma experiência incrível. No início eu tinha tanto receio quanto vocês, mas graças a Rosita do Biblioteca da Rô, ela me chamou para um projeto para falar sobre contos de fadas, porque ela sabia que era parte da minha formação, e a editora cedeu em parceria todos os 3 volumes da coleção Áurea, mais as fábulas budistas da Noorka e Nayati Khan,
que vocês podem ver na nossa coleção de lives aqui, que eu vou também deixar na descrição desse vídeo. E, gente, eu posso dizer que eu não me arrependi de nenhuma das experiências que eu tive com a editora até agora. Inclusive, li O Anel de Lovescude da Selma Lagerlof e foi uma das melhores experiências que eu já tive esse ano. Então, eu super recomendo vocês tentar dar essa chance para a editora. E se vocês precisarem de ajudas com contos de fadas, vocês podem me procurar ou procurar as lives que eu fiz junto com a Rosita. De novo, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, vai lá conferir, vai aproveitar e leia mais contos de fadas, porque os contos de fadas falam sobre a gente, sobre o ser humano, mas também falam sobre o mundo. E contam as histórias dos lugares que eles vieram. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho ou curtir esse vídeo. Vocês podem comprar e-books da editora pela Amazon, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ou vocês também podem comprar direto no site da editora os livros físicos. E para isso, vocês podem usar o nosso cupom de desconto, que é Caneta Tinteiro. Vocês vão ter 5% de desconto no site da editora. E vocês também podem ir pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, que o cupom vai já estar acoplado. Pois bem, se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostaram dessas edições e quiserem outros vídeos falando sobre edições e editoras, eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários. E eu vou ficar muito feliz com o feedback, porque esse é um vídeo inteiramente novo e eu nunca fiz algo assim antes. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Camila do Futuro veio aqui para dizer para vocês que ela já foi esquecendo que tem essa edição incrível do Cavaleiro Sem Cabeça, com 4 contos do Washington Irving, um dos autores mais consagrados e que influenciaram Edgar Allan Poe. Então, vão lá conferir.